Loja virtual e marketplace. Duas modalidades de venda pela internet que possuem as suas características próprias, as suas regras próprias, mas que têm muita coisa em comum. E nesse vídeo de hoje nós vamos comparar essas duas modalidades para que você, lojista, consiga tirar o melhor proveito de cada uma delas. Então, fica com a gente que esse vídeo está só começando. Estamos vivendo um momento muito especial no e-commerce do Brasil. Nunca tivemos tanto volume de compras e vendas pela internet. O motivo disso é óbvio. Durante a pandemia, tivemos lockdown no Brasil, em diversos momentos inclusive. A resultante disso foi uma comunidade, muitos consumidores deslocaram a sua atenção de compra do mundo offline para o mundo online, foram comprar no mundo online. Do outro lado desse mesmo jogo, lojistas também deslocaram a sua operação do mundo offline para venderem online e o resultado é isso que eu falei. É realmente um cenário bem aquecido. O e-commerce brasileiro ele está extremamente aquecido, um volume de venda muito grande, mas ao mesmo tempo cada vez mais competitivo. Afinal de contas, cada vez mais consumidores e cada vez mais lojistas. O que nós vamos falar, separei alguns pontos-chave aqui, que vai colocar, de um lado, como é a sua operação em marketplace e como é essa operação tendo um site próprio. São duas frentes de venda, né? Marketplace e loja virtual própria, que têm as suas características distintas, mas também que tem muita semelhança. E o objetivo desse vídeo é fazer com que você, lojista, entenda essas particularidades e tire o melhor proveito possível das duas modalidades. Tá bom? Vamos lá então falar sobre essas características. E o primeiro ponto aqui que eu separei para a gente conversar é sobre tráfego. É atrair pessoas para comprar na sua loja. De forma geral, a internet vive de tráfego. A venda pela internet ela é super dependente de cliente, é óbvio. No marketplace e na loja virtual, eles não são diferentes, eles são 100% dependentes de tráfego. Mas vamos entender assim, o marketplace é como se fosse uma festa. Imagina uma festa, essa festa está cheia de pessoas que você gostaria de vender para essas pessoas. O marketplace ele não te cobra geralmente uma taxa para você entrar nessa festa. O que ele te cobra é um percentual, uma comissão das vendas que você fizer para esse pessoal que está ali dentro do marketplace, né, que está ali dentro da festa. Quando você tem a sua loja virtual, você é o dono da festa, ok? Tem um lado positivo, tem um lado negativo, como sempre. Você sendo dono da festa é muito bom, porque os convidados são seus convidados. Você conhece esse convidado, você tem os dados desse convidado, né? Você consegue ter uma liberdade de comunicação com esses convidados, no caso da sua loja virtual com seus clientes. No marketplace você não tem muito acesso a informações como e-mail, contato. Já na sua própria loja virtual você tem esses contatos, você consegue se relacionar melhor com esses clientes, com esses convidados, né? Mas como dono da festa, né, como dono da sua loja virtual, você vai ter que contratar o salão, você vai ter que enfeitar o salão, você vai ter que convidar e convencer as pessoas a virem participar da sua festa. Perceba que esse todo o trabalho já foi feito pelo marketplace. É aí que o marketplace tenta ser mais atrativo, principalmente para os iniciantes, do que montar a sua loja virtual própria, né? Esse processo de montar a sua própria loja virtual leva tempo, leva dinheiro, né? E às vezes tempo e dinheiro são fatores importantíssimos e nem sempre a gente tem dinheiro e tempo disponível. E por que eu falo de dinheiro? Porque numa loja virtual própria, geralmente o tráfego que você atrai, você tem que pagar, esse pagamento ele vem independente se você vendeu ou não. Então, para você atrair pessoas, compradores para sua loja virtual da maneira convencional, com propagandas, você paga pelas propagandas, paga pelos cliques no Google, pelo clique nas redes sociais, independente se você vendeu ou não. Então, você pode ser, e geralmente isso acontece, você gasta com publicidade para começar a fazer o seu motor girar
E depois, obviamente, se você fez seu trabalho, você começar a realizar algumas vendas. No Marketplace, o processo é um pouco diferente. Vamos voltar ao exemplo da festa. Imagina lá que está uma festa cheia de pessoas que você quer vender para essas pessoas. O Marketplace geralmente não te cobra uma taxa para você entrar nessa festa. Ele não te cobra uma taxa para você se cadastrar no Marketplace. Ele te dá acesso imediato a todas essas pessoas, todos esses convidados que você acabou de chegar, você já tem acesso a todos eles. E aí o Marketplace te cobra uma taxa, uma comissão quando você faz uma venda. Mas veja só, no Marketplace, você é capaz de mostrar a sua oferta para centenas ou milhares de pessoas, mesmo sem gastar um centavo. O que na sua loja virtual, você montando a sua loja virtual, principalmente no começo, isso é, digamos, improvável que você consiga que as pessoas acessem a sua loja em um volume suficiente para você realizar boas vendas sem pagar nada. Geralmente você tem que colocar grana, colocar conhecimento e empenho para que isso aconteça. Já no Marketplace isso é um pouco mais fácil. É por isso que o Marketplace atrai muita gente, principalmente pessoas que estão começando agora, porque basicamente você faz um cadastro do produto lá e já está participando da festa. E a parte legal de você ter a sua própria festa, né, ou montar a sua própria loja virtual, é que os convidados para essa festa são seus convidados, ou seja, você conhece, você tem acesso, você escolhe, você tem um certo controle sobre aqueles convidados. Que no Marketplace, na verdade, quando você está no Marketplace, aqueles convidados, né, aqueles clientes não são seus clientes. Eles são convidados, são clientes do Marketplace. Tanto que você não tem muito acesso aos dados pessoais desses clientes. Você tem acesso aos dados fundamentais para você fazer o envio, mas não tem acesso ao e-mail, geralmente, não tem acesso ao telefone. Você não pode trocar informações que vão muito além das informações necessárias para fazer venda. Então veja aí que os dois possuem clientes, os dois possuem um sistema parecido, mas na loja virtual a festa é um pouco mais sua, você tem mais controle. No Marketplace a festa já não é sua, você usufrui ali dos convidados. De um lado, também a loja virtual é mais difícil, você precisa ter mais conhecimento técnico, você precisa empenhar mais tempo, mais dinheiro para as coisas acontecerem. Já nos marketplaces, isso já está montado, o cenário está montado, você consegue usufruir disso pagando as comissões que o marketplace paga. Mesmo para atrair para sua própria loja virtual, para atrair tráfego, para atrair clientes, ultimamente tem ficado também muito caro. Isso é algo que aconteceu também com essa revolução que a gente está chamando aqui do e-commerce brasileiro. Os números de propaganda, né, os preços por clique, os preços por campanha, os rendimentos têm mudado bastante. Principalmente os cliques, os preços de cliques estão subindo cada vez mais. Óbvio, por conta da concorrência, tem muito mais lojista hoje em dia no mercado. Os próprios marketplaces, lembrando, eles têm que atrair cliente também, então eles fazem um trabalho muito competente na parte de propaganda. Então, quando você tem a sua loja virtual própria, além de competir com os outros lojistas, você também compete com os marketplaces. Dependendo do produto que você vende, você vai ver que aparece na sua campanha, os concorrentes da sua campanha, os próprios marketplaces. Então, tem o primeiro insight aí, que é o seguinte: geralmente para quem está começando, interessante ir para o Marketplace, porque você tem umas facilidades de começar, você tem gente pra caramba lá querendo comprar. E também vai construindo a sua própria loja virtual, né? É mais difícil, gera mais tempo, né? Exige de você mais tempo e conhecimento, mas você vai construindo ali a sua própria festa, com seus próprios convidados. Estou falando aqui para você escolher uma ou outra? De maneira alguma. É uma estratégia que você pode ter de começar pelo Marketplace e depois também ir fortalecendo a sua marca, a sua empresa com a sua loja virtual própria. Não precisa escolher, você pode ter as duas e se fortalecer, se beneficiar das duas fontes de venda, que são duas fontes que possuem ali estratégias diferentes. E se você já é mais antigo, se você já tem a sua loja virtual, o Marketplace certamente é um
pode até começar como um complemento, mas saiba que o crescimento dos marketplaces, né, tem sido muito grande e é inevitável. Se você vive só da sua loja virtual também, saiba que à medida que você não participa dos marketplaces, você está fora da grande festa. A grande festa está acontecendo lá, tem muita gente, muito consumidor e isso só tende a aumentar. Outro ponto importante é estrutura. Como que fica então a estrutura marketplace e a estrutura da sua loja virtual? É o mesmo exemplo e continuamos com a tal festa, né? Quando o marketplace prepara a festa, né, prepara ali os convidados e consegue trazer todo mundo para aquela festa, ele cuidou da parte estrutural. Então ele montou o layout, ele montou o processo de compra, de checkout, ele montou um processo de atendimento, ele se preocupou com a usabilidade do sistema. Então todo esse pacote faz parte do marketplace. Óbvio que tudo isso também te engessa. Você, como lojista, tem limitações de layout. Você não pode colocar as cores da sua loja, você não pode mudar o posicionamento de um botão do lugar, você não pode escolher as formas de pagamento, enfim. De um lado você tem o layout já pronto, as facilidades de não se preocupar com isso, mas você também fica limitado às regras e os padrões daquele marketplace. Quando você passa esse mesmo assunto de layout, estrutura para a sua própria loja virtual, você tem a liberdade de escolher as cores, o layout da sua loja, as estratégias de venda, do visual, toda a questão da parte de pagamento, da usabilidade. Você tem toda esta liberdade de fazer isso. E aí eu te pergunto, você tem a capacidade de lidar com essa liberdade? Lembrando, a festa é sua. Você que vai ter que cuidar das cores, do posicionamento, atender a demanda de usabilidade, se atualizar quanto a isso. Então, de novo, falando de usabilidade, de estrutura, no marketplace você tem isso garantido, inclusive atualizado com as melhores tendências, mas você tem ali uma certa limitação de expressar sua identidade. Já na sua loja virtual, você tem toda a liberdade de expressar sua individualidade, expressar a identidade da sua loja, mas também tem a consequência de tudo isso. Se você não for competente o suficiente para montar uma loja bem feita, se você não for competente para usar as ferramentas de maneira adequada, você também vai sofrer com as punições de ter uma loja desatualizada, de não conseguir visualizar os clientes de forma adequada e não atendê-los, de não ter uma loja com promoções ou o visual atrativo para venda, e certamente você vai perder em vendas com isso. Então, marketplace, suas características sobre estrutura, loja virtual, suas características como estrutura. Saiba dosar isso, saiba ver onde você é melhor e, de novo, a ideia é que você consiga usar as características do marketplace e também transformar a sua loja virtual em algo atualizado e que você tenha pleno controle. Outro assunto muito importante diz respeito a fraudes e golpes. Na internet isso é muito comum, uma vez porque você não precisa estar fisicamente no local, então os fraudadores ganham escala. Eles conseguem aplicar golpes cibernéticos que conseguem simular compras, conseguem clonar cartões de crédito e conseguem fazer compras em diversas lojas ao mesmo tempo. Ou seja, a internet potencializou a maldade dos golpistas e infelizmente isso é muito comum. No marketplace, geralmente, você está protegido contra algumas fraudes. Chargeback, por exemplo, é quando o cliente compra e alega que não comprou, né? Você é obrigado a devolver esse dinheiro para a operadora do cartão de crédito. Nos marketplaces, geralmente, eles estão junto com você, ou seja, se o cliente falar de chargeback, se ele pedir, se ele contestar aquela compra, é um problema entre o marketplace e o cliente. Você, como lojista, fez a sua parte. Óbvio que isso está incluso ali nas comissões e pagamentos que você faz para aquele marketplace, mas de qualquer forma você não precisa ter esse controle, olhar, analisar a venda por venda. No caso, tendo uma loja virtual própria, você é o único responsável por lidar com isso. Você precisa geralmente contratar uma empresa antifraude, caso você queira combater esse mal na raiz, né? Essas empresas antifraudes, elas analisam a compra antes de você enviar o produto para o cliente
e ali mesmo elas aprovam ou desaprovam aquela compra, né? E depois, mesmo eles aprovando, o cliente pode contestar que não pagou, que não fez aquela compra, e aí você pode, através dessas empresas, apresentar documentos necessários para provar que você de fato fez uma venda lícita, com inclusive a observação e o aceite do cliente. É claro que na prática, vou te falar a verdade, na prática está cada vez mais complexo de você apresentar algum documento contra essas contestações de chargeback, né? Inclusive tem algumas empresas antifraude que estão cobrando dos lojistas quando eles querem contestar, ou seja, eles fazem a venda, tá tudo bem, comprovação, cartão de crédito, enviam um produto, o cliente, não vou chamar nem de cliente, às vezes o fraudador alega que não comprou, não fez aquela compra, e a empresa antifraude cobra do lojista caso ele queira contestar aquela reclamação do cliente. Ou seja, muitos lojistas, dependendo do nível de controle, dependendo do ticket médio do produto, nem contestam de volta, ou seja, assumem o prejuízo e infelizmente isso acaba encarecendo os produtos e o consumidor, que é o cliente de verdade, acaba pagando um produto mais caro por conta desse encarecimento, né? O lojista, tanto no marketplace quanto na loja virtual comum, acabam tendo que colocar na conta do produto este golpe, né? Aliás, esse combate anti-golpe, né? Isso, infelizmente, quem perde é o consumidor, mas são assuntos a serem tratados. Marketplace, você tem a ajuda do Marketplace junto, é claro que isso é cobrado nas tarifas também. Sendo a loja virtual, você analisa a necessidade e a possibilidade de contratar uma empresa antifraude ou não. Isso vai do seu controle. Outra coisa, falando de golpe ainda, que tem acontecido, são os ataques cibernéticos, né? É muito óbvio, se você pensar como um golpista, quem que você vai atacar? Uma loja pequena? Uma loja virtual pequena ou um grande marketplace? O golpista escolhe atacar o grande marketplace porque ele tem ali o trabalho de infiltrar, de mandar e-mails maliciosos, de usar o nome daquela empresa para fazer o golpe, e óbvio que a resposta, o sucesso, vamos chamar assim, do golpe dele é muito maior, uma vez tem milhares de usuários daquela plataforma. Então, acaba também, de certa forma, os marketplaces sendo mais visados por esses golpistas, tanto que B2W, que é a loja Americanas, por exemplo, e o próprio Mercado Livre, há pouco tempo atrás ficaram fora do ar, vítimas de cibernéticos. E quando fica uma plataforma fora do ar, seja ela um Mercado Livre, um Americanas.com, vai todo mundo fora do ar, todos os lojistas estão fora do ar junto com ela. Então, veja a importância nesse momento também de ter duas frentes para você também poder se esquivar desses golpes e dessas fraudes que infelizmente fazem parte do mundo de venda pela internet. Fica de olho. Vamos falar agora sobre mix de produto, coleções. No marketplace, você tem, vamos dizer, uma liberdade de vender qualquer produto. Você não necessariamente precisa combinar um produto com o outro. O cliente não vai ter acesso muitas vezes à sua coleção completa ou não vai levar isso em consideração. Ele vai estar olhando o produto, ele vai estar buscando o produto. E é muito comum encontrar lojistas que vendem diversos produtos de diversos nichos baseado no retorno. Eles vão atrás de produtos que vendem bem, que oferecem boas margens, que trazem um rendimento, uma lucratividade interessante para a empresa. Não importa se esse produto combina com outro, eles simplesmente usam a ferramenta de marketplace para vender esses produtos. E isso é muito interessante. Você usa o seu conhecimento de venda, o conhecimento de montar anúncios para fazer vendas, independente do nicho que for. Você está buscando boas oportunidades. Na loja virtual, não que isso não seja possível, óbvio que é possível também, mas é muito mais comum e às vezes é muito mais atrativo você ter lojas nichadas. Então você tem lojas onde os produtos se completam, os produtos têm uma sinergia, inclusive entre o tema da loja, entre o nome da loja, as cores, a persona. Você consegue delimitar uma persona, fazer propaganda para aquela persona, para resolver determinado problema daquela persona. Então,
É um pensamento um pouco diferente quando você tem a sua loja virtual, onde você ali monta um cenário, uma história mais homogênea, comparado ao cenário do marketplace, onde você pode usar aquela estrutura, aquela festa cheia de gente e vender o produto que você achar interessante, não necessariamente combinando um produto com o outro. Resumindo e finalizando então o vídeo, de um lado nós temos o marketplace. Marketplace é aquela festa já montada, onde você usufrui de toda a estrutura já oferecida pelo marketplace, tem possibilidades de venda de multiprodutos, está junto ali, protegido contra golpes, contra vilões da internet, né? Mas claro, também possui as suas limitações, possui limitações de design talvez, regras, né? Regras de marketplace. Muda o tipo de foto, você tem que se adequar a esse tipo de foto. Muda o tipo de envio, você tem que adequar a isso. Muda o horário da coleta, você tem que se adaptar a isso. Porque você quer participar daquela festa, né? Apesar de muitas vezes não concordar, você concorda que a festa é boa e você quer participar dessa festa e vender para as pessoas que estão lá. Do outro lado, você tem a sua própria loja virtual, né? A sua própria festa, os seus próprios convidados. É muito legal. É um controle interessante, é um valor que você controla, que você constrói, mas é um pouco mais difícil. Ali te exige técnica, te exige estratégia, muitas vezes você está sozinho na batalha, então exige responsabilidade da sua parte. E é claro, o ideal é que você consiga conciliar essas duas frentes, que você consiga no marketplace tirar o máximo de proveito de como aquela estrutura oferece para você, e da sua loja virtual também, que você consiga crescer profissionalmente e ter um desenvolvimento de marca, enfim, tudo que você consegue desenvolver numa loja virtual. Somando as duas, você tem uma frente forte e uma forma muito consistente de participar do cenário do e-commerce brasileiro. Lembrando, nós estamos vivendo uma revolução, o número de consumidores é cada vez maior, vai ser cada vez maior. E você agora, se você está em uma dessas duas modalidades, ou se você já está nas duas, é o momento realmente de se profissionalizar, de pensar de como você consegue aprimorar a sua operação para participar cada vez mais dessa festa. Não importa se é a festa do marketplace ou a sua própria festa, as duas, vamos festejar e vamos vender e nos profissionalizar principalmente para conseguir segurar a bronca, para conseguir realmente tirar o melhor proveito de tudo isso, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e boas vendas. Até mais, valeu! Obrigado por você ter assistido até aqui. Aqui do lado vai aparecer 2 vídeos para você. Um é sugestão do próprio algoritmo do YouTube, com base nos seus interesses, e o outro é uma indicação minha para que você assista. Não deixe de ver.